Olá, eu sou Mirtes Neves e está começando mais um episódio de Dentro para Fora. E a nossa conversa hoje, ela é muito necessária. Nós vamos falar sobre decisões, aquela que nós tomamos todos os dias, mas também aquelas que nós não tomamos. Você já parou para pensar e calcular o valor, o custo de decisões que você tem adiado? Parou para pensar? Então vem conosco que essa conversa hoje vai ser norteadora sobre decisões. Mas antes de chamar o nosso convidado, sim, hoje nós temos um convidado muito especial. Eu quero te fazer um convite para você fazer parte do movimento de dentro para fora. Se inscrevendo no canal, curtindo esse episódio e compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero também te convidar a você compartilhar de qual cidade está chegando esse episódio. Nós queremos conhecer você. E para essa conversa sobre decisões, eu tenho aqui no estúdio comigo o pastor Josué Oliveira, da Igreja Projeto Cristo para as Nações. Pastor Josué, é uma alegria ter o senhor aqui conosco. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui. O nosso convidado representante do sexo masculino, o primeiro aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mirtes. Quero agradecer o convite e essa honra, né? A honra de estar representando aqui o time dos homens, né? E debutando no seu programa, né? Então, fico muito feliz. Muito obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui. Pastor, esse assunto de decisões é algo que sempre me atraiu muito conversar e muito obrigada por aceitar conversar sobre esse assunto tão importante. Sim. Da onde que surgiu esse tema na sua vida? Olha, acho que a minha história de vida, né? Toda ela, acho que desde criança eu sempre tomei decisões. A minha primeira grande decisão, quando ainda criança, não vou contar toda a história da minha vida, mas enfim, foi quando, em torno dos meus 8 anos, descobri que perto da minha casa tinha uma senhora que fazia salgados para vender para fora. Eu, com 8 para 9 anos, por conta, escondido dos meus pais, fui lá conversar com ela. Como é que fazia para vender os seus salgados? Então, ela me explicou certinho, ó, funciona assim, né? Ela me daria os salgados, eu venderia, final da tarde eu voltaria e prestaria conta. E por conta, por decisão própria, eu fui atrás de uma caixa, tenho isso na memória até hoje, uma caixa de maçã verde. Sei que era de maçã verde porque nas laterais tinha os decalques, né, das maçãs verdes. Achei um cinto velho, preguei, fiz aquele suporte no pescoço e ali comecei a empresariar, né, empreender com 9 anos de idade. Totalmente uma decisão pessoal, por conta, meus pais foram descobrir isso bem mais tarde. Então acho que a minha vida inteira, tanto na minha vida pessoal, né, na questão profissional também, né, do empreender, eu sempre, posso dizer que sempre fui um empreendedor, tanto na vida pessoal, como na vida profissional. E até que mais uma decisão. Fiz uma decisão a partir do momento que eu aceitei o meu chamado ministério, que foi um chamado, o meu nome Josué não é em vão, eu não me intitulei Josué. Minha mãe, quando ainda estava na barriga dela, Deus falou ao coração dela, né, Deus falou muito forte o coração dela, e ela disse assim: você está esperando um Josué, né, aquele que irá te suceder no ministério mais tarde. Foi difícil eu aceitar isso na época, porque eu não era o que eu queria, não que eu não era cristão, não que eu andava nos caminhos, mas não queria ser pastor. Enfim, tive que aprender a aceitar isso, e quando eu aceitei o chamado, eh, comecei a lutar muito com esse lado meu empreendedor, até que eu fiz um voto diante de Deus. Falei: então é o seguinte, a partir de hoje, se eu tiver que empreender, vou empreender em prol do reino de Deus na terra. E a minha vida tem sido, né, decidir por Cristo, decidir pelo melhor e tentar compartilhar isso com o maior número de pessoas, ajudando, né. Maravilhoso, pastor. E muitas pessoas não calculam o preço, o custo, porque o preço não é só o dinheiro, é o Sim. custo de você não decidir, de você procrastinar. O que que o senhor entende que está por trás disso? Como que a pessoa podia calcular também o custo de não tomar decisões? Sim. Eu acredito que existem muitas coisas, né, eu acho que do não tomar decisões, que nós vamos só entender isso
na eternidade, né? Quando a gente vai entender, olha, se tivesse ido por esse caminho. Mas eu acredito que as pessoas, eh, conversando até mesmo com quem já tomou decisões. Eu vejo que hoje as pessoas elas não estão prontas para tomar decisões, daí o medo até mesmo de se consultar, de conversar, né, de buscar ajuda, eh, para tomar essas decisões. As pessoas muitas vezes elas não fazem esse cálculo, né. Eu acho que o medo acima de tudo, o medo somado com o comodismo, as pessoas se acomodam, né, se acomodam, no mal, se acomodam no ruim, se acomodam na violência, se acomodam no erro muitas vezes, e eu vejo que isso leva muitas pessoas a procrastinar decisões. Mas eu colocaria muito o medo, né, o Medo de agir. medo de agir, o medo de encarar as consequências e principalmente não pessoais, porque a partir do momento que eu tomo uma decisão pessoal que vai me fazer bem, tudo bem, mas o medo é como é que aquela velha história, o que os outros vão pensar. Eu acredito que essa frase do que os outros vão pensar, isso pesa muito hoje na vida de muitas pessoas, tanto de homens e mulheres. Bom, o senhor é pastor da igreja, sabe muito mais do que Sim. muitas pessoas que estão aconselha pessoas. O senhor falou algo que me chamou bastante atenção. As pessoas não têm buscado ajuda hoje. Eu vejo que as outras pessoas elas querem transferir problemas, buscar ajuda. A Bíblia diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor. Ótimo, legal, mas que maravilha. Eu vejo que isso todo mundo faz. Eu acredito que isso é uma coisa muito leve. Nossa, entrega, ó, esteja orando por mim. Ou até mesmo eu dobrar meu joelho. Mas o salmo continua, diz assim. Aí vem uma vírgula e diz: confia nele. Aí a coisa muda a conversa. Eu entregar é uma coisa, confiar é outra. Eu posso dizer, a Mirtz fala assim para mim: "Pastor", eu pergunto para você: "Mirtz, você está de carro aí?" Pastor, né, daí você fala assim: "Tá, pastor, estou de carro. Você quer uma carona?" Eu falo: "Não, só queria saber se você estava de carro." "Pô, pastor, você não confia em mim?" Né, eu falo assim: "Eu só queria saber se você tem carro, está de carro e vai voltar para casa." Outra coisa é eu confiar em entrar no carro com você dirigindo. As pessoas hoje eu vejo assim que elas têm de muitas não querem buscar ajuda como deveriam, com medo que uma vez elas sejam levadas a uma decisão. E aí a coisa muda de conversa, né. Então é mais fácil eu pedir uma oração, eu desabafar aqui meio superficialmente para você, mas quando Não ir para a raiz, não ir né? para a raiz, não querer tratar o mal lá dentro, né. Aí eu vou aqui abrir um parênteses, esses dias atrás uma pessoa veio conversar comigo e falou assim: pastor, alguém me procurou e pediu para que eu falasse com o esposo da respectiva pessoa. E ela me passou assuntos muito superficiais do dia a dia da casa. Mas antes de eu então ir falar com o marido dela, e era uma outra senhora, uma outra mulher, eu vim aqui perguntar para o senhor: "O senhor acha que eu devo falar?" Eu falei: "Acho que não." Eu aconselhei essa pessoa a não interferir. Eu falei: "Não, não interfira, porque acho que é um problema que cabe a ela resolver." Então você veja, as pessoas estão transferindo problemas básicos da de um relacionamento conjugal, né: "Ó, quero que você vá lá falar com a minha esposa, Mirtas, porque ela não está lavando panela, porque ela" espera lá, mas cadê o teu papel de homem, você sentar com a tua esposa ou com a tua filha, por que que ela não guardou o sapato no lugar, então e aí parte disso para pior, né, claro, aqui estamos falando de usei alguns exemplos muito básicos, né, mas e os assuntos mais profundos, né, então as pessoas hoje elas não querem ser confrontadas, o medo de pedir ajuda hoje é de ser confrontado, porque vai haverá uma réplica, né, eu coloco uma situação sobre a mesa e falo: "Mirtz, o que você acha?" O que é um outro exemplo, as pessoas hoje vêm assim, um casal vem conversar comigo, eu tenho por hábito. Digamos que vem a esposa, ela me conta uma situação. Eu vou falar para ela: "Beleza, te ouvi, quero ouvir o teu esposo." Eu chamo o esposo, a esposa, perdão, o esposo. Ele senta, isso aqui é normal, tá, no atendimento pastoral. Daí ele fala: "Então agora eu quero contar com os 2, nós vamos conversar com os 2." Quando eu te coloco os 2 e leva os 2 para um confronto e leva eu gosto muito de fazer um trabalho que é uma técnica, digamos assim, que é onde eu coloco 2 folhas em branco e falo assim: "Escreve aqui o que você gostaria que ele melhorasse e escreve aqui o que você gostaria que ela melhorasse." Daí eu pego e troco o papel e falo: "Então agora vamos fazer uma dinâmica? Semana que vem a gente volta para a gente conversar sobre o que cada um." Normalmente uma das partes foge do assunto. Só quer que a outra parte mude, mas ela ou a sua parte ela não quer fazer. Então você veja como as pessoas querem estão hoje transferindo problemas, o medo, não sei se por medo, por preguiça, por comodismo mesmo. Eu acredito que seja comodismo, porque a partir do momento que você precisa tomar uma decisão, e isso vai
implicar numa ação, não é Sim, verdade? O senhor mesmo totalmente. falou. Isso Totalmente. totalmente vai acontecer na vida da pessoa. A pessoa vai precisar agir completamente em cima daquilo. E talvez seja tomar alguma decisão, ter que agir dentro de casa, limpar uma casa, como o senhor fazer. Sim, Tomar ações. sim. E as ações custam Isso que eu bastante. ia falar. Decisões custam e custam caro muitas vezes. Tanto não tomar ela também. E como não tomá-las. Eu acredito que muito mais caro muitas vezes do que a gente tomar uma decisão é não tomá-las. E como eu posso mensurar esse custo? Os prejuízos é a vida. Eu costumo dizer que a vida passa rápido. Vou fazer 60 anos esse ano. E eu estava comentando na nossa comunidade esses dias, né? Quem sabe a frase "o tempo é dinheiro", para uma pessoa de 30 anos parece uma coisa meio, né? Sem significados, sem nexo, mas para a gente que está com 60 anos e aí ainda tem sonhos, tem objetivos na vida, é, a não tomada de decisões e você sabendo que você perdeu tempo da sua vida, perdeu tempo de qualidade de sorrir, de viver, né, de ganhar, até de perder, por que não dizer, mas de correr riscos. Eu acho que eu não sei se isso está muito ligado comigo, né, na minha história de vida, correr riscos faz parte da minha vida. E não me arrependo, né, das decisões que eu tomei. Posso até me arrepender, quem sabe, de alguma decisão que eu não tenha tomado, a qual eu não me lembro, porque eu nunca tive medo de tomar decisões, né? Até porque parte do princípio da frase de Mark Murdoch, que decisões decidem riquezas. E eu preciso saber quais são as riquezas que eu quero para a minha vida. E muitos pensam que riqueza é somente o financeiro, Não, não, dinheiro. não, não. Eu falo assim, a qualidade de vida. Salomão não estava equivocado quando ele disse que melhor é comer hortaliça com paz do que o boi cevado com tormenta. Hoje, ter paz é um presente de Deus. É verdade. É algo que não tem como mensurar a paz, a paz. Pastor, e na prática? Para quem está nos ouvindo, na prática, a pessoa precisa tomar decisões. Ela foi confrontada e decidiu tomar decisões. Eu Que acredito, isso? eu acredito que, desculpe, pode Não, concluir. não, Por pode favor. continuar. Não, 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 O não, senhor por pode favor. completar. Não, eu acho assim, a pessoa é agir. Eu acredito que vamos agir como aqui estamos falando como cristãos, olhamos para a palavra de Deus, é tão interessante, né? A maioria dos milagres, muitos dos milagres partiram de uma decisão, partiram também de uma ação, de uma decisão e de uma ação. Vamos voltar rapidinho lá para Moisés, vamos pegar lá Moisés com o povo na beira do Mar Vermelho. Né? Interessante a resposta de Deus. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O povo marcha, o povo caminha, chega novamente, Rio Jordão agora, não mais Mar Vermelho, Rio Jordão. Tá lá, correnteza, o rio passando, carregando de tudo. A palavra de Deus para o povo ali. Diga para o povo o seguinte, diga para o sacerdote. Quando a planta dos pés deles pisarem nas águas, eu contei, mas primeiro a planta do pé tem que pisar. Não é jogar uma pedrinha para testar, cutucar com um pau para sentir a correnteza, não. A planta do pé, é isso aqui, a sola do pé. Quando pisar ali, daí o resto eu faço. Eu acho que a vida, o resultado da nossa vida está nas decisões que nós tomamos, mas na prática, na ação, né? Não adianta só ficar pensando, porque, como diz um ditado, desculpa aqui a colocação meio esdrúxula, né? Mas assim, que de pensar muito morreu o burro, né? Mas é verdade. Ele passou E fome, aí né? nós vamos, é isso aí. Então, e aí nós vamos ver o quê? Quantas pessoas, né? Tem alguém, certa vez, fez aquela colocação, que foi feita uma pergunta, perguntando assim, onde estava a riqueza daquela cidade, né? E alguém respondeu o cemitério. Por que no cemitério e não na Casa da Moeda, não na Casa da Cultura, não no banco, no museu? Por que no cemitério é maior riqueza? Porque no cemitério estavam ali, né? Por trás daquelas lápides, daqueles nomes, centenas de mulheres, de mães, excelentes mães, que nunca tiveram coragem de gerar um filho, de pais que nunca se casaram, de grandes autores de livros, se quiser Escreveram escrever uma uma frase, linha. uma linha. Então, o erro está aí, na ausência do medo de tomar decisão. Então, hoje a gente começa a se deparar, viver e conviver e vivenciar a quantidade de pessoas vivendo na infelicidade, na tristeza e na dor, por não terem a coragem de dar os passos como deveriam dar os passos. E eu vou dizer, uma hora o arrependimento vai chegar, porque uma hora a conta vem de um jeito ou do outro, né? Uma hora a conta vem, né? Eu costumo dizer uma história muito pessoal, trazendo para a minha realidade, né? Minha própria esposa é um exemplo disso.
a Mayra. Quando a Mayra conhecia a Mayra era a chefe de gabinete da vara de execuções penais lá em Londrina. Solteira, não era mãe, e ela tinha um foco, que era ser juíza. E daí, quando a gente começou a namorar, até noivamos, e eu dei todo o apoio. Até que eu percebi na Mayra um conflito dentro dela. Ela estava entrando numa linha de idade onde ela tinha que estar em ser mãe, querer ser mãe, que também era o que estava no coração, mas ela ia ter que abandonar toda uma carreira de estudos, e ela já estava batendo na trave nos concursos públicos, né? Já estava indo para o segundo, tinha passado já na primeira instância para juíza, indo para a segunda, e eu, com a minha coragem de sempre, né? Nunca ter medo de retroceder para avançar, chamei e falei, olha, amor, será que isso lá na frente não vai te pesar? Né? De você, quem sabe, ter aberto mão de algo natural da vida em busca de algo eh, criado por você. E ela me contou um pouco da situação de algumas colegas dela que também estavam nesse mesmo dilema, e algumas que perderam o time. E depois, lá na frente, a vida cobrou. Né? Veio o trauma do porquê não casaram, do porquê não tiveram uma gestação, tiveram seus filhos. Falei, então, amor, não tenha medo de tomar uma decisão. Né, de abrir mão disso e quem sabe pensar num futuro diferente. E foi o que ela fez. E hoje é uma mãe, uma excelente mãe, uma advogada super bem realizada na vida e está feliz da vida. Né? E empreendedora ainda, E né? empreendedora, porque hoje tem a sua academia lá, a Tem essa PhD de Paranaguá. academia. Coisas, quem sabe, uma liberdade e uma condição, quem sabe, na condição de juíza estadual, quem sabe ela não teria. Né? Pastor, teve alguma decisão que o senhor tomou Uhum. e demorou, que o senhor chegou a tomar, mas demorou para agir sobre a decisão? E o senhor pagou um custo por isso? O senhor falou que sempre foi um homem muito decidido, Uhum. mas na nossa vida tem decisões que a gente demora um pouquinho para tomar. E Uhum. depois a gente viu que perdeu um pouquinho o time, mas foi lá e tomou. Mas tem um custo, não tem, pastor? Sim, olha, claro que não cabe nós falávamos agora há pouco em off aqui, Sim, sim, não dá para sim. entrar no Sim, mérito, sim, 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 sim. mas assim, não me arrependo, porque depois a tomei, né? Certo. Mas na vida pessoal, né, que envolveu minha uma parte sentimental, assim, que demorou um pouco, teve um custo isso, de certa maneira, né? O senhor falou que foi um ano, né? É um ano, assim, que Que o senhor ali, dedicou. mas claro que para que depois, mais tarde, eu tivesse mais clareza e certeza da decisão tomada, né? Foi mais nesse sentido mesmo. Mas a gente vê assim, como eu bato na tecla, né? O tempo é perdido. O tempo a gente não consegue recuperar, né? Dinheiro você recupera, Tudo na vida, tudo. mas o tempo não. Não, o tempo. E o tempo, ele é tão precioso. Nunca na história da humanidade a frase tempo é dinheiro foi tão certa, tão real. Tempo é dinheiro hoje. Então, quando eu, na minha condição, eu sou dentro do meu chamado ministerial, eu falo que eu tenho um chamado para ajudar pessoas. Eu amo ajudar pessoas. Né? Aproveitando, fale um pouquinho do seu projeto, pastor. Conte um pouquinho da sua história. O Ai, senhor é ex-quadrangular, é, conte um pouquinho. Geralmente a é, gente conversa muito sobre os sim. assuntos pontuais, Uhum, mas gostaria de conhecer um pouquinho da sua história. sim. O senhor é ex-quadrangular. Quando que o senhor começou o projeto Cristo para as Nações? Conte um pouquinho para nós. Assim, minha história, eu falo que eu quase nasci dentro da Igreja Evangélica Quadrangular, quase nasci dentro da primeira igreja. Quando as pessoas falam assim, eu posso dizer que eu quase nasci lá dentro. Porque minha mãe, pastora Terezinha, já está com Cristo, Terezinha de Jesus Nascimento Oliveira, pioneira da Igreja Evangélica Quadrangular, fez parte da primeira turma do ITQ, do Instituto Teológico Quadrangular, Nossa, no que estado do lindo. Paraná. Ela, pastor Odá, pastor Mamedes, pastor Eduardo, um grupo muito pequenininho, acho que eram mais 7, 8 pessoas. Minha mãe era professora de escola bíblica, e eu estava grávida, e ela terminou a escola bíblica e voou para o Hospital São Lucas, que é bem pertinho, e lá eu nasci. Você não tinha nascido dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ali eu fiquei por 45 anos. Na Né? primeira mesma. Não, minha mãe mais tarde, eu tinha uns 7 anos, minha mãe assumiu a congregação do Bigorrilho. Um desafio, uma obra que ninguém queria, porque era uma casa velha no bairro de ricos e tradicionais, porque era bem no coração do Champanhar, perto da Praça 29 ali. Então era uma igreja, uma casa muito velha de madeira alugada, e só um bairro muito tradicional, então ali imperava muito o catolicismo, o tradicionalismo, então minha mãe foi para lá, então se desenvolvemos ministerialmente ali, acompanhando a minha mãe e tal, né? E eu fiquei 45 anos. Mais tarde, eu comecei a pastorear com ela,
com mais ou menos 25 anos, fui até os 45 pastoreando com ela. Eh, depois ela faleceu, eu segui o legado, pastoreando como pastor da Igreja Evangélica Quadrangular do Champagnat, a qual tive uma alegria de pastorear aquela obra, edificar aquele prédio que está lá. Abri algumas frentes, algumas 5, 6 igrejas nós abrimos através daquela obra ali, ajudamos, que eram congregações, e abrimos novas igrejas. Mas só que paralelo a isso já existia no meu coração o projeto com expansões, o qual eu levava como ministério pessoal normal. Então eu era pastor quadrangular e o projeto caminhava comigo, até mesmo porque ele não tinha tanto espaço dentro daquilo que a igreja quadrangular me requeria. Então eu cumpria aquilo que eu tinha que fazer na quadrangular, mas seguia com o meu projeto pessoal, que era o projeto com expansões, o qual cresceu de uma maneira que eu achei por bem pegar minha Bíblia e seguir meu rumo. E O hoje seu estamos chamado, né? meu chamado. Daí ali nós decolamos, fomos para o bairro das Mercês. Hoje temos, Deus fez um milagre que na pandemia, onde as igrejas fecharam suas portas, nós compramos o nosso prédio, porque a gente criou na pandemia a Associação Beneficente Projeto com Expansões. E Deus nos honrou, porque em vez de a gente pedir ajuda, a gente começou a dar ajuda às famílias na crise da pandemia. Então, isso fez a igreja crescer, né? Em vez de Cresceu. você receber ajuda, você É, ajudar, eu vocês não estou cresceram. aqui criticando, mas eu nunca vou esquecer quando eu vi o pastor Cláudio Duarte na televisão, na televisão, acho que no YouTube, não sei o quê, pedindo ajuda, né, para a igreja dele. Eu falei, meu Deus, se o pastor Cláudio Duarte está pedindo ajuda, imagina o que vai ser de mim, pobre Josué de Oliveira. Mas graças a Deus, a gente criou o projeto com expansões, Associação Beneficente, né? E ela cresceu na pandemia, compramos o nosso prédio, acabou a pandemia, compramos o nosso prédio, que está lá hoje no bairro de Santa Quitéria. E daí a obra cresceu, e aí estamos aí para mais de 10 anos de projeto com Vocês têm uns expansões. projetos muito bacana na África, né? Temos nossos trabalhos missionários na África, até tivemos a nossa Páscoa agora na África. Temos a Associação Beneficente Projeto com Expansões aqui no Brasil, que está estabelecido no bairro, no SIC, enfim, né, no SIC. Hoje nós atendemos 40 crianças em média lá, reforço escolar, tem um trabalho forte no sábado com todas essas crianças, tirando elas, porque é um bairro meio complicadinho ali, então elas passam o dia tendo atendimento, recebem comida, tem atividades. Temos os braços com crianças, chama-se Projeto Criança Mais Que Especial, que são lares de crianças especiais que nós atendemos. Temos uma frente na Casa de Repouso Divas, que são senhoras, né? São senhorinhas que nós cuidamos. Enfim, temos alguns braços aí, temos o projeto também para as mamães de primeira viagem, que nós confeccionamos um kit, que é aquela banheirinha, com todo enxoval para as crianças, né, que nós damos para as mamães que precisam, que são pegas de Surpresa. surpresa com a gravidez. Então, assim, são algumas frentes que hoje a Associação Beneficente, que é amparada pelo Ministério, está atuando. A graça de Deus. Que linda essa história, pastor. Isso é um pouco, né? É um pouquinho, né? É Eu só um pouquinho. quis ouvir um pouquinho dela, porque o senhor tinha comentado comigo Uhum. sobre essa questão. Pastor, quero fazer uma outra pergunta para o senhor, que Desculpe interromper, não posso deixar de frisar o projeto Corrida pela Vida também, que faz parte do projeto. Nós já vamos conversar sobre Tá esse certo. assunto aí. Ele tem uma história de superação, gente, que eu já conto para vocês. Aliás, ele vai contar mesmo, não vai ser eu, vai ser ele. Mas eu já vou dar um tempinho para ele. Mas antes de finalizar esses assuntos, eu quero fazer uma outra pergunta Por para o favor. senhor. Pastor, nós temos percebido hoje muitas pessoas desagrejadas. Se existe essa palavra, eu não sei nem se essa palavra está certa. Dizem que os desigrejados hoje estão quase superando, né, Os que estão são dentro, igrejados. são pessoas que estavam em igreja, se desligaram por decepções, por N motivos, né? A gente não tem o conhecimento de todos eles e nem estamos entrando aqui no mérito, nós estamos falando sobre decisões. Sim. Sobre o custo de decisões que nós tomamos e não tomamos. Como é um pastor, eu gostaria de ouvir a opinião dele sobre essas pessoas que acabam decidindo sair das igrejas. A gente vê tantos movimentos acontecendo. Nós estávamos aqui conversando em off de igrejas que hoje, para você frequentar, de repente,
tem situações N, tem situações, então ele vai relatar um pouquinho e vai colocar ao ver dele o que está acontecendo na igreja e qual que seria, no seu ver, uma solução para que essas pessoas voltassem para Cristo, voltassem a congregar nas igrejas, buscar um ambiente. O que o senhor entende de todas essas circunstâncias que eu comentei com o senhor? Sim. Olha, Desafiador, sim, eu sei. é bem complexo, porém, do mesmo tempo, não é tão difícil. Ai, que Eu, eu, alívio, eu, que eu, bom. eu penso o seguinte, vamos tentar contextualizar. Eu gosto muito de contextualizar, É porque muitas vezes fica mais ótimo, fácil para quem nos assiste e nos perfeito. ouve de casa. Eu monto um restaurante para mim servir, que nós falamos agora há pouco, feijão com arroz, batata frita, uma salada e Eu já colocaria um abacatinho um junto. abacate que seja, então já incrementa, mas tudo bem, ovo frito. Mas daí eu começo a colocar já um estrogonofe, uma lasanha, uma parmegiana, quer dizer, queira ou não queira, eu posso até continuar vendo o meu prato feito, mas começar a agregar, e daqui a pouco eu perco um pouco da minha identidade. A impressão que eu tenho é que a igreja, nos últimos anos, ela perdeu a sua identidade. Como perto dos meus 60 anos vividos dentro do evangelho, eu acredito que o evangelho de Cristo ele é simples, mas ele é tão simples, eu vou repetir mais uma vez, tá? Ele é tão simples que ele perdeu a graça. Ele perdeu para muita gente, e principalmente para algumas lideranças religiosas, que hoje, para tentar inovar, começaram a agregar no evangelho, né, alguns enfeites. Eu costumo, Os penduricalhos. eu presidi, eu criei e presidi a primeira associação beneficente, a primeira associação, associação de juízes de paz no estado do Paraná, a Jumpar, né? Nós criamos e presidimos ela. E muitas pessoas nos procuram para fazer casamento. E uma das coisas que as pessoas pedem no casamento, pastor, o senhor já me pergunta, o senhor ministra Santa Ceia no casamento? E eu, muito gentil, procuro dizer assim, ó, não, eu não ministro Santa Ceia no casamento. Já vi muitos pastores ministrando, porque aprendi uma coisa, um pastor uma pessoa muito querida, que ele usa o termo assim, o que Cristo fez é algo muito sério para nós usarmos como adorno, né, uma cerimônia de casamento, né. Então eu acho que também eu parto desse princípio que acho que não cabe a gente pegar o evangelho de Cristo para, sabe, para enfeitar alguma coisa. Ele é simples? Ele é, mas ele é profundo, ele é forte, e E não e respeitável. respeitável, totalmente, totalmente. Então hoje os pastores pegaram hoje e começaram a agregar coisas, né, ao evangelho simples de Cristo, para que, tipo, para ver se chama atrai mais pessoas, né, para ver se chama mais a atenção das pessoas. Então aí eu não quero entrar no mérito também da cor de igreja, porque eu entendo que isso toda uma ideia do porquê desse fundo preto aqui, eu sei, porque temos câmera, temos luz aqui, mas tem muita gente que entrou nessa meramente porque achando da ideia que se eu pintar a minha igreja de preto, eu tô na moda, né, como as outras igrejas, né, sem entender propriamente do porquê do preto, certo? Então, assim, eu vejo os pastores hoje, muitas igrejas, muitos pastores, os líderes hoje agregando. E isso, esse agregar, né, se tornou de uma maneira que hoje a igreja ela perdeu a sua singeleza, é verdade, a sua simplicidade. Mas eu acredito que estamos fechando um ciclo. Tem muita gente, e aqui eu estou diante de uma pessoa que me contou agora há pouco um testemunho pessoal, que fez esta volta. E você hoje me contava que está hoje congregando dentro de uma igreja que eu colocaria aqui quase como tradicional. Né? Já esteve na parede preta, já esteve na igreja né, do momento, já esteve na parede, e hoje você está sentindo muito bem amparada, acolhida e pastoreada numa igreja que, que nunca deixou de ser o que é, porque as igrejas tradicionais, né, algumas delas, não deixaram de ser o que é. Então, eu acredito que nós estamos voltando, está se fechando o ciclo. Muita gente está voltando para as raízes. Como nós temos visto hoje cristãos voltando para o catolicismo, né? Porque depois da desilusão, né? Depois, muitas vezes, da frustração, elas tendem a buscar a sua origem. Isso é normal, né? A moça, quando ela briga com o marido, normalmente, até o marido, a primeira ideia que a pessoa tem não é ir correr para casa de um amigo ou de um tio, não é para casa dos Paz. pais. Então, é hoje que está acontecendo com os cristãos. Olha, de onde eu vim? Onde começou? Começou lá no catolicismo, então eu vou voltar para lá. Começou naquele evangelho simples da irmãzinha do coque, eu vou voltar para lá.
Começou naquela igreja, no pastor falava, nós fumamos, nós fumemos. Diferente da igreja onde eu ia, da última que eu ia, digamos, é um exemplo, né? Onde o pastor, escuto muitos pastor citando palavras em inglês no meio da mensagem, quando você sabe que ele nasceu no bairro da Barreirinha, do Boa Vista, em Curitiba. Pastor, não sei se é de rir ou se é de chorar, porque Dos dois. é um assunto tão sério, É. né? É um assunto tão melindroso que eu acho que valeria alguns episódios do De Dentro para Fora para a gente fazer, porque são pessoas, são vidas machucadas Verdade. e é importante que não se passe muito tempo de tomar essa decisão, porque verdade. tem um custo. Sim. Porque o tempo que se fica fora da igreja, que você acaba não congregando por mais, muitas pessoas dizem, não, mas eu leio a palavra todo dia, faço devocional, eu continuo com a minha rotina. Mas tem a questão de você congregar, de você Totalmente. discutir a palavra de uma forma diferente na igreja. Então, é completamente diferente. O que o senhor falaria para essa pessoa que entraria nessa discussão? Mas veja bem, pastor, eu estou em casa. Isso. Tem um monte de gente nessa aí. Eu estou em casa, eu escuto a palavra, eu vejo no vídeo, eu não estou membrada em lugar nenhum. O que o senhor falaria para essa pessoa que está nessa situação hoje, para que ela pudesse tomar a decisão de buscar um lugar? O que ela poderia se basear nessa decisão? Sim. Olha, eu tenho uma frase que eu costumo sempre usá-la. E eu quero agora me dirigir até o pessoal de casa aí. Que pode não ser a igreja, mas é na igreja. Você usou a palavra na igreja. Então, não é a igreja. Ah, mas a igreja não salva. Concordo. Né? Mas não é, mas a igreja, isso é. Concordo, porque não é a igreja. Né? Não é o pastor, mas é na igreja. É na igreja que eu congrego. É na igreja que a comunhão foi instituída, a ceia, no momento de comunhão. Né? Não era Jesus nem Paulo na frente de um espelho, né? Olhando para si mesmo e dizendo, esse é o pão, este é o cálice. Né? Era um momento da comunhão, era no partir do pão. Então, é na igreja que eu tenho comunhão, é na igreja que eu tenho um espaço reservado só para eu ter um tempo com Deus. A pessoa fala, mas eu oro em casa. Amém, Jesus. Para mim, acredito que é a diferença da faculdade. Converso com alguém que faz uma faculdade IAD. Eu comecei agora uma faculdade de filosofia IAD. E converso com alguém que faz a faculdade presencial. É gritante a diferença. Porque uma coisa é eu fazer a faculdade, outra coisa é eu fazer na faculdade. Né? Estava conversando, alguém me disse que existe faculdade IAD agora também para a odontologia. Fiquei pensando como é que deve ser, né? Uma pessoa formada EAD em odontologia, em odonto, e outro formado deve ser bem diferente, né? Perguntei, me falou assim, mas também tem agora educação física. Algumas aulas no polo, a maioria em casa. Deu até acontecer, falei, porque deve ser difícil aprender natação EAD, né? E eu vejo a mesma realidade hoje. É uma brincadeira, mas é muito sério isso. Totalmente. É assim que acontece, que as pessoas dizem assim, eu vou na igreja, mas não vou na igreja, é na igreja, na igreja. Mas é que eu digo, então, as pessoas hoje precisam entender que uma coisa é você servir a Deus em casa, isso é importante, a tua casa é extensão, né? E continuar, é extensão, é a lição de casa, né? A lição de casa eu faço em casa. Você está fazendo, ok. Amém? Agora mas é na comunhão, é na igreja, é lá que o telefone não toca, lá ninguém bate palma, lá eu entro, desligo meu celular, coisa que algumas pessoas não fazem, mas lá eu desligo meu celular para cultuar o meu Deus. Lá ninguém vai me interferir, o meu tempo de comunhão com o meu Deus. Lá eu vou ouvir a palavra que eu preciso ouvir, não a que eu quero. Que hoje é muito fácil, né? Eu vou lá no YouTube, começo a escutar tem um pastor que a turma fala, o pastor José implica com ele. Não implico, só que eu acho engraçado. Como deve ser, é gostoso ouvir, é David Leonardo, é isso? Como é gostoso ouvir o David Leonardo. Sim, né? muito gostoso. Muito gostoso, né? Mas eu fico pensando, será que todo mundo que ouve David Leonardo deveria estar ouvindo David Leonardo? Não deveria estar ouvindo uma mensagem, quem sabe, mais que levasse a pessoa a uma decisão, a uma ação na sua vida? Porque é muito fácil eu estar sentado aqui e vindo aquilo que eu decidir ouvir. Mas nem sempre aquilo que eu quero ouvir é o que eu preciso ouvir. Então, eu acredito que a igreja, vamos usar um termo assim, ao ponto de vista de alguns, não para o nosso, um mal necessário, quem sabe seja, né? Nem todo remédio é doce, né? A se dar remédio doce para as crianças, xaropinho, sabor, groselha. Né? Eu tinha uma dentista que ela perguntava para mim, ela atendia a criança, minha mãe atendia, perguntava, pastor, você quer que eu passe a pomadinha de abacaxi? Pode escolher limão. Eu falei, qualquer uma.
né? Eu sei que depois vai doer, né? A injeção vai doer, né? Você vai colocar uma agulha aqui, pode ser qualquer um. Então, acho que as pessoas precisam hoje. Gostei da sua frase, pastor, que o senhor falou. Remédio doce é para É para criança. criança, né? Paulo já dizia isso, não é verdade? Sim, Quando eu era verdade. criança, eu agia como criança. Então, nós não podemos hoje, eu acho que o cristão ele tem que amadurecer. E uma das coisas que eu tenho percebido, nessa geração de hoje, a geração de hoje, ela não está demorando para amadurecer. Por isso, das pessoas hoje buscarem igrejas que se tornem atrativas e não confrontativas, não sei se seria a palavra certa. Eu acho que o evangelho confronta, o evangelho anda na contramão da minha realidade, mas o evangelho nem sempre vai andar na linha da minha realidade. Pastor, o senhor falou palavras muito fortes e muito sérias, e é exatamente isso. Que de coração espero que nossos ouvintes estejam nos escutando Eu e também fazendo espero. essa reflexão Sim. de evangelho que confronta a nossa realidade, Uhum. para que eu saia da decisão A para que vá para a decisão B. Sim, Pastor, nós estamos quase caminhando para o por final, nós favor. temos um bate-bola, nós Uhum. temos mais uma conversa aqui. Pastor, às vezes a raiz do problema pode ser o medo ou o lugar que já se conhece e não enfrentar essa decisão para sair desse lugar. O que que o senhor acha? A Eu, pessoa fala assim: "Eu não vou tomar essa decisão porque eu vou ter que me sair, levantar dessa cadeira sim. aqui, tirar, né, me levantar e ter Uhum. que sair e tomar as ações". Acho que o comodismo, né, eu acredito que o comodismo junto com o medo, né, somado com o comodismo e com o conforto, porque queira ou não queira, muitas vezes a pessoa está confortável. Sabe aquela coisa? Quando Deus tirou o povo do Egito, bastou o povo começar a ter que marchar um pouquinho para ter gente que abriu a boca para dizer: "Não tinha sepulcros, não tinha cemitério lá no Egito para a gente agora passar o que estamos passando aqui". Não teve gente que estava reclamando, né, a ausência da cebola, Dos dos pepinos. pepinos, então quer dizer, tem muitas pessoas Gente, que era escravos e é, estavam eles pensando na comida. aí que tá. Então você veja, né, quantas e quantas pessoas que estão nos assistindo hoje, Mirtz, que estão vivendo na sua escravidão, uma escravidão emocional, sentimental, né. Aqui, não sei entrar no mérito, porque é um assunto muito mais amplo, quantas mulheres vivendo na violência, na opressão, no jugo, com medo de pe de tomar uma decisão, nem é pedir ajuda não, porque pedir ajuda muitas pedem, depois vão lá na delegacia e retrocedem, tiram a queixa, né. Mas, é a falta de coragem de viver o novo. Então e assim na vida profissional, assim na vida pessoal, O que que vai ser de mim? é aí que tá, né, o que vai ser de mim, meu O Deus, que que os outros vão falar? você vai ser uma nova pessoa, vai viver um novo, uma novidade. Eu uso um termo, eu gosto dessa essa colocação, o novo de Deus. Gente, eu quero viver o novo de Deus todos os Todos os dias, dias. todos os dias. Todos os dias. E para isso tem decisões todos os dias. Tem que ter passos de fé, tem que ser coragem, tem que ter coragem, né, porque se você não a Bíblia fala assim que o pai que poupa a vara não ama seus filhos, não é verdade? Nós temos que ser muitas vezes duros com a gente mesmo, com nós mesmos. Então se eu quero mudança na minha vida, eu preciso ser duro, né. A vida, vou usar um termo que muitas pessoas usam, a vida ela não é mole, a vida não é fácil, né. Então a gente precisa ter coragem para tomar decisões mesmo. Porque a conta chega, né, pastor? Totalmente, né. O que que o senhor falaria para uma pessoa que olhou para essa nossa conversa e falou assim: "Eu preciso tomar decisões agora"? O senhor já falou algumas coisas sobre isso, mas de uma forma mais profunda, o que que você falaria para ela totalmente? É, eu agora há pouco citei a frase de Mark Murdock, né, "Decisões decidem riquezas". Eu acredito que, se alguém que está nos assistindo, nos ouvindo aqui, está vivendo um momento de impasse na sua vida e está sofrendo, aprenda a fazer contas, né, faça contas. Está valendo a pena? Né? Eu acredito que essa é a pergunta que você fez, vale a pena? Eu, aqui não é o caso, não estava vivendo nenhuma opressão, estava muito bem, mas eu vou usar aqui um termo, não sei, pode parecer um pouco indelicado, mas dentro da corporação Igreja do Evangelho Quadrangular, sabe que é uma mega potência Sim, no Brasil. sim. Eu era o pastor da quinta melhor arrecadação da igreja no estado do Paraná. Eu era pastor que tinha na sua igreja local a quinta maior arrecadação do estado do Paraná. Então, você faz um cálculo, como eu era um pastor, um bom padre de paróquia, né. Nem isto me segurou, né. Eu peguei minha Bíblia, entreguei um patrimônio
né, devidamente legalizado, tudo por nome da igreja, peguei a minha Bíblia e fui viver o meu ministério. Pastor, a sua vida hoje, comparado com a vida que o senhor tinha como pastor integral na igreja, ela é o mesmo padrão? Claro que não é o mesmo padrão, mas eu vivo uma liberdade, eu vivo o meu momento, eu vivo o que eu quero e gosto de fazer. Não que me proibiam lá, jamais me proibiram, mas era o que eu quis viver. É teu É o meu chamado. chamado, estou vivendo do jeito que eu quero, né? É aquela coisa, o relógio é meu, se quiser eu uso no braço direito, esquerdo, pino no pescoço, é meu, né? Então assim, sabe, se você está me assistindo aqui e está no impasse de uma decisão, a melhor coisa que tem é você colocar na ponta do lápis: "Estou feliz?" Essa é a pergunta. "Estou satisfeito?", né? Pense, coloque diante de Deus e aquilo que for que você vê que realmente você precisa tomar uma decisão, que isso está te fazendo mal, já está porque nós estamos falando aqui não de coisas, ninguém está incentivando ninguém a tomar decisão maluca na vida, mas Não, não, mas não. são situações Sobre que já deram mais do que sinais que não deu certo. Não posso aqui citar, mas dá vontade até, mas enfim, são decisões que sabe que algumas pessoas já tomaram, que já deu mais do que sinal, não é para você, não é isso não é teu lugar. Como diz o aquele levanta de mesas, precisa sair de mesa. Mulheres, né, que muitas vezes totalmente, gastam muito tempo em mesas com outras mulheres, isso é verdade. alianças que já foram quebradas, Totalmente, isso mesmo. então estão gastando tempo e a conta vai chegar, Vai pastor. chegar, porque a idade vai chegar, né, o tempo vai chegar. Tem coisas que a gente vai poder fazer, que a gente vai ter tempo de recuperar. Eu tinha um projeto na minha vida, Mirtz, que era chegar nos meus 50 anos dentro de um padrão, né. E vou dizer para você que aos 50 anos a minha vida virou de ponta cabeça. Vida conjugal e minha vida ministerial, porque no mesmo tempo eu também dei a decisão de seguir com a minha Bíblia, o meu chamado ministerial, e com o meu projeto de exposições, que era um trabalho particular meu. Tive que começar do zero. É diferente de começar com 30. É diferente de começar com 20. Graças ao bom Deus, isso aí é a prova de que Deus ele honra a coragem da gente quando e as decisões quando nós as tomamos com sabedoria, com maturidade, não por impulso somente, mas com maturidade. Que hoje eu vivo um lindo momento na minha vida pessoal, minha vida ministerial, e não me arrependo de nenhuma decisão que eu tenha tomado, dentro dos parâmetros legais. Só para concluir, já pensou se o senhor não tivesse tomado as decisões que o senhor tivesse tomado, aonde que o senhor estaria hoje? Porque também tem o custo disso, não é verdade? Sim, é verdade. Olha, eu gostaria hoje, eu vou colocar ministerialmente falando, eu uso o termo, né? Eu seria um bom pastor de paróquia, né? Hoje não teria tido as experiências que eu tive hoje no meu ministério, que eu tenho um ministério. Hoje não teria a Manuela correndo pela minha casa, né? Hoje não estaria, quem sabe, aqui, Verdade. né? Hoje não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Então, hoje assim, a gente não pode ter medo de tomar algumas decisões na vida. Lembrando sempre, toda decisão tem que ser tomada, e no meu entendimento, debaixo de muita direção de Deus, muita Sim, com oração, certeza, pastora. Vale a falar. mas muita coragem e sem medo, né, de administrar as consequências, porque consequências sempre elas virão na nossa vida, não é verdade? Mas a pior delas é as consequências das decisões não tomadas. Essas eu tenho medo. Olha, profundo isso, viu, pastor? Pastor, mas antes de finalizar, gostaria que o senhor contasse essa experiência pessoal recente que o senhor teve a respeito da sua saúde Sim. e que o senhor está se preparando aí para correr. E É, como que é esse projeto? Conta um pouquinho para nossos o ouvintes. nosso projeto chama-se projeto. O projeto nasceu, esse é acho que o mais recente, que de todos os projetos que eu tenho, podia fazer uma relação aqui, mas o mais recente chama-se Projeto Corrida pela Vida. Eu sempre estive ligado ao esporte, sempre. Eu surfei muito dos meus 15 anos até os 20. Eu surfei dos 13 aos 20, surfei, competi, graças a Deus. É um momento assim, que eu trago na minha lembrança, acho que é o momento mais lindo, gostoso da minha vida, da juventude. Sempre ligado ao esporte. E eu sempre gostei de correr, foi uma atividade física. Último ano, 2 anos, eu tinha um problema de coluna. Revelou-se um problema de coluna. Hérnias de disco e 2 bicos de papagaio, que uma vez consultando o médico, um ortopedista de confiança, que já operou meu dedo uma vez, ele me mostrou a minha ressonância e falou: "Olha, você está proibido de atividade física a partir de agora". E eu ainda tentei forçar a barra, mas andar na esteira eu posso. Ele olhou para mim e disse: "O que você não entendeu? Quer que eu mostre novamente sua ressonância da sua coluna?"
Você não tem, a tua coluna está totalmente complicada. E aí eu comecei, né, novamente fui atrás de estudar um pouco sobre isso, comecei a fazer um trabalho de fortalecimento do core, que é a região de coluna, cintura, e atrevidamente comecei a caminhar, né? Comecei a caminhar e depois descobri que a única maneira de hidratar as hérnias é o impacto leve. Comecei a andar devagar, acelerar e eu criei um projeto, chama-se Projeto Corrida pela Vida. Eu falei, já que eu tô com dor e quero correr, eu vou começar a estabelecer um objetivo. Vou orar, correr e orar por pessoas doentes, enfermas. Então peguei uma camiseta, coloquei o nome de todas as pessoas que vão me passando, que estão, a maioria com tumores, pessoas que estão com câncer, desenganadas, e eu comecei a me inscrever em corridas de rua. Então eu corro em prol dessas pessoas. Eu treino e faço as competições orando. Então, corro 1 hora orando por essas pessoas. Vou competir por essas pessoas. Comecei assim devagarzinho na esteira. Hoje já estamos nos preparando para uma meia maratona já. Olha só. Começamos com 5, provas de 5, provas de 10, provas de 15, agora a meia maratona, se Deus quiser. Mas é claro que o senhor não está correndo imprudentemente, está sendo Não, acompanhado por vários profissionais, está Sim, tudo meus certinho. médicos, eu sou uma pessoa assim, não sou hipocondríaco, mas anualmente eu faço tudo que tem que fazer. Tenho na nossa comunidade, eu tenho uma excelente preparadora física, que é a Luciane Valentim, né? Ela tem um estúdio dela, estúdio do VIP lá no Alto da 15, uma pessoa assim muito querida, me acompanha, sempre está me puxando a orelha, e eu não faço nada além da conta. Mas o legal é saber que eles estão fazendo em prol não só da minha E um saúde, milagre também, né, e o pastor? milagre que eu sou vivo hoje, porque eu posso dizer que eu sou um milagre. É verdade, porque o senhor Milagre. não podia correr, não podia, e agora está correndo em prol da vida, né? Já tô. E o legal de tudo, Mirtz, são os testemunhos, né? As pessoas, pastor, aconteceu isso, pastor. Eu tenho um primo meu agora, corri muito por ele, o Moisés, lá de Boca Raton, na Flórida, está já liberado, né? Já foi liberado, tumor na Olha, cabeça, tá? olha que emoção, dá até Trabalhando, vontade de ele chorar tá aqui, pastor. curado para honra e glória do Senhor Jesus, Olha né? que Então é coisa. bacana de ver isso, tá? Ver os resultados das orações, das intercessões. Eu falo assim que o meu esforço, né, é o meu levantar das mãos, a minha corrida, né? E o meu suor são as lágrimas, né? E isto tem dado resultado na minha e na vida das pessoas. Maravilhoso, pastor. Nossa, maravilhoso. Fico até sem palavras de falar, porque muitas vezes tantas pessoas saudáveis acabam não fazendo, né, o Sim. que é necessário fazer. Ó, precisa decidir por correr, para fazer um exercício, já aproveita e toma essa decisão já. Lembrando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de É Deus. verdade, né? É verdade. Pastor, caminhando para o final, vamos fazer um bate-bola? Por favor. Então vamos lá. Espero não acertar essa bola e não quebrar nada aqui dentro. Olha, nós conserta, daí se quebra, nós Tá conserta. certo, tá certo. Vamos lá. O que significa decidir de verdade? Coragem. Como saber que é hora de agir? Quando tudo tá feio demais. Quando tudo tá feio demais. Quando você olha para trás, não tem o que fazer, tá feio. Tem que né? agir. Tem que agir. Quando tá feio, tem que agir. O que mais, a seu ver, paralisa hoje? O medo, Como lidar com medo? coragem, O que o tempo revela? os problemas. Quando esperar já, se não tem sabedoria? Como esperar? Exatamente. Olha, eu acredito que A pessoa perdeu a sabedoria. O que esperar? busque. A Bíblia fala que se precisa de sabedoria, busque a Deus. E se você não consegue entender, discernir, busque ajuda. Né? Ajuda, né, pastor? Busque ajuda. Competente de preferência. O que acontece com quem adia? Perde, e perde muito. E depois chora. E chora amargamente. Como sair da estagnação? Como disse o Senhor a Moisés, né? Marchando. Tem que começar, né? O problema das pessoas hoje é esperar. Estão esperando muito para começar. Tem que começar. E começar como você acabou de falar. Já. Agora. Agora. O que define mais? Sentimento ou decisão? O que me define? O que define mais, assim, as pessoas que o senhor, ao ver aqui, atende? Sentimento. Hoje as pessoas, elas protelam por causa do sentimento, ou elas acabam se adiantando na decisão por causa do sentimento.
Olha só. Como discernir a direção certa? Olha, uma coisa é a gente fazer o que a gente gostaria de fazer, e outra coisa é fazer aquilo que é certo. A gente tem que fazer o que é certo, né. Isso que eu digo, as pessoas hoje estão querendo fazer coisas, né, estão Verdade. tomando decisões e baseando naquilo que ela gostaria de ser, de fazer, né. Faça pelo aquilo que é certo, que isso não dá errado. É Pode verdade. parecer tão vaga a minha resposta, mas aqui quis colocar para pensar, para entender melhor, né. A Bíblia nos ensina a fazer o que é certo. É verdade, pastor, é verdade. Pastor, e uma mensagem final para quem nos está ouvindo agora? Olha, eu tenho como lema Josué 1:9, né, acreditar sempre no plano de Deus para sua vida. Deus tem plano para todos. Acredito que, eh, quando a Bíblia fala todos são chamados, são poucos os escolhidos para algumas missões, são, mas todos são chamados. Deus tem plano e propósito para todo mundo. Né? Primeiramente a eternidade, já passa que o maior de todos é a eternidade. Um Deus que tem uma eternidade reservada para mim, como que esse Deus não terá propósitos também, coisas boas em vida? Não foi em vão que Jesus disse, né? Não há quem não tenha aberto mão de coisas na vida e não tenha recebido 100 vezes mais, na eternidade, como também nesta vida. Então, assim, tome decisões na sua vida. Né? Aprenda a tomar boas decisões, acredite no propósito de Deus, creia no plano de Deus para sua vida, acredite, não fique parado, avance, né, com fé sempre, Deus acima de tudo, Deus no coração sempre, e o temor de Deus, né? Eu fecho com o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Se eu temo a Deus, eu ajo com sabedoria. Como é que eu vou agir com sabedoria, pastor? Né? Tema a Deus. Né? Se você tiver respeito pelas coisas de Deus, pelos princípios que o Senhor nos coloca através da palavra, a sabedoria vem de graça. Vem de Amém. graça. Amém, pastor. Amém. Pastor, quero agradecer a tua presença, a tua verdade, a simplicidade. Muito obrigada por esse tempo tão precioso que nós passamos aqui. Olha, eu que agradeço, Mirtes, agradeço o seu carinho, nos receber aqui mais uma vez, como eu disse lá no começo, me dar a honra de poder aqui hoje ser o primeiro homem a ser entrevistado. Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu Amém, ministério, que esse amém. projeto aí de dentro para fora só cresça cada dia mais para a honra e glória do Senhor Jesus e ajudando muitas pessoas. Muito obrigada, pastor, de estar aqui com a gente. Obrigada por essas palavras tão profundas, tão gostosas de ouvir. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você que ficou conosco até aqui, muito obrigada pela tua presença, mas eu quero deixar uma mensagem para você. Mateus 5,37, a Bíblia nos ensina. Em Mateus 5,37, a Bíblia nos ensina: seja, porém, o seu falar sim, 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 e o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. Mesmo com medo, mesmo que tudo aparentemente possa dar errado, possa estar não favorável para você, tome as decisões baseadas na palavra. Busque o Senhor de todo o teu coração para decidir correto. Muito obrigada pela tua presença, um beijo no teu coração e até o próximo episódio.